José Cesário é secretário de Estado das Comunidades Portuguesas pela terceira vez. É provavelmente nas últimas décadas o governante português que mais vezes veio a Macau, por isso é um grande conhecedor de Macau, está de novo na RAEM. Sr. Secretário de Estado, obrigado por esta conversa com os canais portugueses da TDM. Como eu disse, conhece muito bem Macau, vem a Macau como membro do governo, como deputado, como cidadão, ao longo das últimas décadas, muitas vezes. Que Macau é que vem encontrar? A Macau de sempre, com a nossa gente a manter uma grande ligação a Portugal, evidentemente com algumas expectativas relativamente ao futuro, mas continuo a encontrar aqui o portuguesismo de sempre, uma relação muito forte com Portugal, uma vontade muito grande de afirmar Portugal aqui no Oriente, através de Macau. Dos encontros que já manteve, e ainda vai manter, dizer aos nossos ouvintes que a entrevista que está a ser neste momento vista na televisão foi gravada esta manhã, quarta-feira, e para a rádio foi gravada ontem. Dos contatos que já manteve, há preocupações, as várias associações, as pessoas com que se cruzou ou com quem teve a oportunidade de falar, deixaram mais preocupações do que é normal ou, digamos, são sinais do tempo? Há as preocupações sempre, não é? Evidentemente, há sempre pessoas que acham que é preciso fazer mais, e é preciso fazer mais. Tive vários encontros, também é verdade que fui procurando reunir informação ao longo destes últimos tempos, relativamente à nossa presença em Macau, às dificuldades com que estamos confrontados. Há pessoas que nos transmitem que num aspecto ou noutro, que tem a ver nomeadamente com o atendimento consular, ou com o modo como os portugueses estão neste momento, em termos administrativos, enquadrados no território, as questões, aquelas velhas questões do BIR. Evidentemente que há sempre reivindicações, há sempre pessoas que nos transmitem dificuldades. Independentemente disso, o que eu friso, aquilo que para mim é mais importante, repito, é que continua a haver uma ligação muito grande a Portugal. Nada que o tenha deixado preocupado? Não especialmente. É claro que eu sei que há questões que têm de ter respostas, algumas da nossa parte, não é? Evidentemente que se eu entro no Consulado-Geral e vejo umidades nas paredes, temos de fazer obras. Pronto, isto está do nosso lado, vamos ter de encontrar uma forma de fazer as obras, não é? Se há uma pessoa que me diz, mas há umas dificuldades aqui, ali, ou acolá, Mas uma associação... esta é sempre a questão, vai haver dinheiro para as obras? Porque é uma... Vamos gerir isso, não é? Há coisas que estão a ser tratadas, por exemplo, já foi feita a substituição dos equipamentos informáticos, dos funcionários, não é daqui, é de toda a rede consular. Estamos a progressivamente transmitir orientações e fazer os ajustamentos de forma a que o agendamento dos atos seja feito de formas diversificadas. A questão das permanências consulares está a ser revitalizada. Já está decidido, por exemplo, que o passaporte vai passar a ter uma validade de 10 anos, vamos executar isso. Sabemos, por exemplo, que estamos a trabalhar para conseguir alterar os equipamentos de leitura de dados biométricos e, portanto, isso vai ser feito nos próximos meses. A questão do tempo que se demora a renovar um passaporte, um cartão de cidadão em Macau, é possível prometer que será ainda cada vez mais rápido? Já é mais rápido. Neste momento o consulado já está a responder de uma forma bastante mais rápida. Isso foi muito evidente na visita que lá fiz, na troca de impressões que tive quer com o Consul-Geral, quer com os nossos funcionários. Nós, neste momento, temos uma capacidade de atendimento que pode corresponder à procura de acordo com a análise que se faz. Vamos monitorizar isso. Não é? Agora, há problemas no consulado que não têm a ver com o consulado. Não é? Tem a ver, por exemplo, com sistemas informáticos novos que foram introduzidos, novas aplicações que não estão a ter ainda a resposta que é desejável. Um caso muito concreto prende-se com a área dos vistos. Na área dos vistos há uma nova aplicação, a nova RPV, a Rede para Vistos,
que não está a ter o comportamento que era expectável que tivesse. Isto cria dificuldades aos nossos funcionários, atrasa os processos, evidentemente que não é um problema do consulado, mas a raiz, a razão desse problema não está no consulado. Temos, por exemplo, a AIMA em reestruturação. Como sabe, foi um processo que o atual governo encontrou completamente desarticulado. A sucessão, o processo de sucessão ao CEF, aos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, a AIMA está a ser reestruturada, não está plenamente reestruturada, tem dificuldade a responder, dar os pareceres sobre os vistos, lá está, temos um atraso que é reportado como esforço do consulado, mas não é. Que é necessário acelerar mais. É preciso fazer muita coisa. Não temos dúvida nenhuma. Eu desejaria que neste momento, repara, que a AIMA estivesse a responder a 100%, mas não é possível. Secretário de Estado, quando se fala muito no consulado de Macau, há sempre a questão do pessoal, se é suficiente ou não é suficiente, e levanta sempre a questão que é difícil, porque há regras, os ordenados estão, digamos, são marcados por Portugal, vivemos em Macau, não é um problema só de Macau, será um problema também de muitos consulados espalhados pelo mundo. Como é que vamos... Não, neste momento, o número de funcionários que temos é suficiente para responder à atual procura. As coisas podem-se alterar. Eu sei que com o novo passaporte e com a alteração do seu prazo de validade, poderemos vir a ter um impacto grande no domínio da procura. Bom, mas para já é suficiente. Os salários dos funcionários foram atualizados ainda recentemente, foi o anterior governo que o fez. Não foi a atualização ideal, ficaram problemas. Os chanceleres, por exemplo, não foram atualizados. Há um conjunto de aspectos que se prende com alguns países em que a atualização não foi a ideal. Macau ficou a meio da tabela, como se diz, não é dos piores nem é dos melhores. Mas neste momento já eu falo com os funcionários e já me dizem que não, eu agora estou para ficar. Não era a situação que tínhamos há uns anos, em que as pessoas entravam e, passado poucos meses, saíam. Portanto, sai de Macau e relativamente ao consulado mais otimista do que chegou? Estou mais descansado, acredito que é possível ter melhores resultados e mais resultados, e tenho a certeza absoluta que o consulado irá aperfeiçoando a forma de atuar. Agora, nós temos, repito, coisas lá para resolver e que, se forem resolvidas plenamente, como nós desejamos, vão ter uma repercussão enorme como no diz serviço. Lá, quer dizer Lisboa. Em Lisboa, tal como uma delas, já está, a substituição dos equipamentos informáticos. Havia muitos funcionários que tinham computadores antiquíssimos, em vários postos, e aquilo não funcionava, com a celeridade, com a rapidez que era desejável. Ora, essa questão está resolvida. E outras também já estão resolvidas, progressivamente. Agora estamos com 5 meses de mandato, espero... Tinha havido um desinvestimento... Não, houve um grande investimento mal realizado, mal concretizado. Temos um novo sistema informático de gestão consular e temos um consulado virtual em que foram gastos 17 milhões de euros e os resultados são piores hoje do que eram na altura, do que eram antes, por exemplo. Temos um investimento brutal feito em tablets para o ensino de português, 17 milhões de euros, 22 mil tablets, que foram adquiridos sem um planeamento, nomeadamente no plano pedagógico, sem se saber que se os professores estavam ou não estavam preparados para os utilizar. E se os locais em que eles são utilizados, as escolas, também têm condições ou não para eles serem devidamente utilizados. Portanto, houve um deficiente planeamento, uma deficiente organização, foi gasto muito dinheiro. Por exemplo, no domínio do pessoal, foi feito um investimento brutal, mais de 18 milhões de euros. A verdade, porém, é que nós temos um conjunto de funcionários, em alguns países e transversalmente, outros, que não tiveram, efetivamente, a resposta adequada. E hoje temos problemas. Por exemplo, nós temos chanceleres que ganham menos do que a generalidade dos funcionários que coordenam. Ora, isto não é possível manter-se. Portanto, são aspectos... Não é o caso de Macau.
Não é o caso de Macau porque não tem chanceler ainda, vá ter. Macau tem apenas um coordenador técnico. Relativamente a outras questões, vamos ao encontro com o chefe do Executivo. Que mensagem é que o chefe do Executivo lhe transmitiu? Foi um encontro de cortesia, muito simpático, em que, fundamentalmente, o chefe do Executivo nos transmitiu a grande importância que tem a comunidade portuguesa hoje em Macau, aliás, que teve sempre, é bom dizê-lo, e que mantém hoje, o reconhecimento que as autoridades do território fazem relativamente a esse papel e a importância que a comunidade tem na relação entre Portugal, Macau e a China e o Oriente em geral, é bom dizer. E, portanto, foi muito importante ouvir isto da boca do chefe do Executivo. A questão dos BIRs ou do estatuto, se calhar é melhor dizer assim, que os portugueses têm ou devem ter em Macau, foi levantada, foi abordada? Eu fiquei muito satisfeito por ouvir a declaração do chefe no sentido de reconhecer o papel dos portugueses aqui, o papel da comunidade aqui, a excelente relação com Portugal e com os portugueses. A seguir vai-se resolver um ou outro problema que haja no plano administrativo, que eu sei que há, não vale a pena fugir a ele, existe, e esses problemas vão-se resolver. Evidentemente que o Sr. Consul-Geral... Na terça-feira ouviu dizer no consulado, das declarações que prestou aos meus colegas, camaradas de profissão, de que é uma questão diplomática que está a ser abordada, é uma questão que está a ser abordada diplomaticamente. Isso quer dizer que é uma questão que tem que ser resolvida no âmbito da comissão mista que está para ser realizada e que não vai ser realizada provavelmente já, porque o calendário, uma vez é o calendário em Portugal que não ajuda, outras vezes é o calendário em Macau que não ajuda e, portanto, a comissão mista vai... Como deve imaginar, não me vou pronunciar sobre essa matéria, da realização ou não da comissão mista, transcenda-me. Sei, porém, que essas questões práticas vão ser acompanhadas pela nossa rede diplomática, quer o Sr. Embaixador, quer o Consul-Geral aqui em Macau, articuladamente connosco, em diálogo com as autoridades locais. Encontrou Portugal a menos ou Portugal suficiente em Macau? Pois que o Portugal, eu diria o Portugal possível, nós desejamos sempre mais, não é? Queremos sempre mais, queremos sempre que as coisas estejam a funcionar melhor. Eu sinto, evidentemente, que é preciso fazer mais coisas, é óbvio que sim. Em Macau, e eu diria sobretudo no Oriente, eu tive a oportunidade de dialogar com várias instituições e, de facto, há aqui um ou outro aspecto. Cantão é uma sua criação, digamos, se me permite a expressão, mas visitou pela primeira vez. O que é que, já agora, dando o salto? Cantão. Quanto a Cantão, Cantão é uma realidade que está, eu diria, neste momento, é que está a arrancar a sério, não é? O Consulado-Geral foi criado na sequência de uma proposta minha, é verdade. Demorou a arrancar, não é? Porque tivemos ali um período de 3 anos, praticamente, em que as coisas não andaram. Depois arrancou a sério, mas, entretanto, veio a Covid. E, portanto, as coisas travaram, não é? Diria que, neste momento, temos condições para haver, de facto, um pleno aproveitamento daquele consulado. Fundamentalmente... E quanto à comunidade que já existe... A comunidade é pequena. É pequena, mas notou algum dinamismo até nas perspectivas? Há muito interesse, olha, desde logo, quer dizer, chegarmos a uma comunidade tão pequena e vermos uma Câmara de Comércio com empresários jovens já estabelecer acordos com associações, nomeadamente de chineses expatriados, com intervenção local, é muito interessante. Ver que, outra coisa que para mim foi muito interessante, foi ver que há uma relação boa daquela gente, daquela comunidade, com o consulado. Tivemos a recepção à comunidade no próprio consulado, embora sendo pequeno, mas a comunidade também pequena, mas efetivamente há ali uma interação, há um trabalho de conjunto que eu estou convencido que vai ter resultados. Aquele consulado é muito importante na ótica das relações económicas e do atendimento dos chineses que querem ir a Portugal ou que precisam ir a Portugal. Sr. Secretário de Estado, estamos a falar de alguma presença portuguesa na China. Nos últimos meses, a China abriu
a possibilidade de muitos países não terem necessidade de vistos. Com Portugal isto não acontece, o que pode até parecer um sinal contrário àquilo que são as relações de séculos de amizade. Eu sei que esta é uma questão que também tem sido discutida diplomaticamente. Tem alguma esperança que a questão dos vistos ou que a China um dia deste... Tenho. Mas isto tem a ver com uma coisa muito importante, é a tal diplomacia e a nossa presença. Repare, nestes 5 meses que levamos de mandato, tiveram já 3 membros do governo português aqui em Macau. Temos de continuar a vir e temos de ir mais à China, porque durante muito tempo, poucos foram os membros do governo que estiveram presentes na China. É verdade que a Covid, a pandemia, limitou muitos contactos. Nada a dizer quanto a isso. Mas houve alguma ausência. E, portanto, nós temos de estar muito mais presentes. Estando mais presentes, estou convencido que estes problemas A China, eu sei que a China não precisa de se explicar, estas coisas não se fazem assim no relacionamento com os países, não. Mas há alguma explicação? Há quem diga que foi por causa da tecnológica chinesa e da posição assumida em Lisboa. Meu amigo, não comento. É uma matéria que me transcende. Acompanhei-a muito à distância na Assembleia da República. Mas acha que até ao fim do ano, por exemplo, podemos ter essa... Não acho nem deixo de achar. É uma matéria, repito, que me transcende. E fala em visitas, está a ser previsto? Normalmente as visitas são programadas com alguma antecedência, por exemplo, vinda do Primeiro-Ministro? Desconheço completamente, mesmo que esteja a ser prevista, evidentemente que eu nesta fase não teria que ter conhecimento disso. É uma matéria com certeza que será avaliada pelo Sr. Primeiro-Ministro. José Sário teve sempre muito carinho, se me permite a expressão, pela escola portuguesa. Eu já ouvi dizer que desta vez, estrategicamente, não visitou a escola portuguesa, diz que ela precisa de, quando houver mais estabilidade, preocupou, digamos, os acontecimentos dos últimos meses, para não dizer. Se lhe dissesse que não me preocuparam, mentia. É evidente que preocuparam, evidentemente que acompanhámos a situação com toda a atenção. É uma matéria, como sabe, da responsabilidade da competência direta do Ministério da Educação, do Sr. Ministro da Educação, mas acompanhámo-la. Agora, evidentemente que o que eu disse é a realidade nua e crua. A escola precisa de estabilidade, precisa resolver os seus problemas e, portanto, eu achei que desta vez não havia necessidade de lá ir. Portanto, há necessidade, sim, é que a escola adquira um ritmo normal e que execute o seu projeto pedagógico e o desenvolva da forma mais adequada aos interesses da comunidade, dos toda estudantes, esta agitação que existiu nos últimos tempos é prejudicial? Claro que é. Qualquer escola em que haja agitação... Sabe que eu sou professor, não é? E, independentemente de ser professor, sou pai. E, portanto, há uma coisa que para mim é muito clara. Todas as escolas precisam de muita estabilidade. O corpo docente tem de ter calma, tem de estar estável. Se não está estável, os resultados, em termos das aprendizagens, são prejudicados. E, portanto, eu espero que haja essa estabilidade. O seu colega Ministro da Educação estará atento, porque muitas vezes há aqui uma crítica, porque, como sabe, a escola portuguesa é uma responsabilidade enorme do Ministério da Educação, o sócio principal. Depende do Ministério da Educação. Está atentíssimo, é o que lhe posso dizer. E as últimas decisões do Ministro tranquilizaram José Sário? Eu não tenho que comentar. As decisões são tomadas pelo órgão competente. Evidentemente, só me posso rever nelas. Eu sei que me vai dizer que não, mas há quem diga que há uma guerra neste momento surda, se me permite a expressão, dentro do Conselho de Ministros, porque o seu Ministro, Paulo Rangel, quer a tutela das escolas portuguesas do estrangeiro. É verdade? Pura especulação. Pura especulação. As escolas portuguesas estiveram sempre no Ministério da Educação. Evidentemente, estão onde devem estar. São tratadas pelo Departamento de Governo, que tem competência, sob o ponto de vista pedagógico, para fazer esta gestão. É uma matéria que eu nem nunca vi ser discutida, sou franco, a nível governamental. Relativamente a que Portugal é que hoje se deve promover, em Macau e na China? Um Portugal moderno, o Portugal de que nós nos orgulhamos,
um Portugal grande, um Portugal que se afirma não apenas no espaço da Europa, mas na vertente atlântica, a nível dos países da lusofonia, um país moderno, um país que atrai milhares e milhares, centenas de milhares de estrangeiros que lá trabalham ou que lá vivem. E, portanto, é este país que, no fundo, nós queremos ver difundido, sem, evidentemente, em momento algum, escondermos os problemas e as dificuldades que todos os países têm. É verdade que Portugal, ou melhor, Macau e o Oriente continuam um pouco longe de Portugal, É tão verdade que tivemos uma ausência significativa de membros dos governos, particularmente dos anteriores governos, quer em Macau, quer na China e na generalidade do Oriente. Isso é objetivo. E, portanto, temos muito para fazer a esse nível. Muito para fazer. Nesta visita fui a várias instituições, a várias associações, mas eu ontem no Consulado ouvi a doutora Amélia António muito exaltada, digamos assim, se permite a expressão, porque não houve uma visita à Casa de Portugal. Falta de gente, tempo... Eu acho que a doutora Amélia António estava mal disposta, sinceramente, e portanto estava mal disposta, coitada. Eu espero que ela recupere rapidamente e, evidentemente, o que eu lhe disse ontem é que numa futura visita terei muito gosto em lá ir. Aliás, deixe-me que lhe diga, eu não fui à Casa de Portugal em todas as visitas que fiz a Macau, muito longe disso, e portanto não há qualquer exceção. Relativamente ao IPOR, também o Estado português tem, digamos, uma intervenção direta. Que papel é que acha que o IPOR deve desempenhar no futuro em Macau? O IPOR, para mim a questão essencial do IPOR é uma matéria, como sabe, me ultrapassa também em parte, não é? Mas há muito tempo que tenho entendimento... Embora seja mais na área do seu Ministério. É, mas não é minha. Não é a sua, exatamente. Não é minha, ok? Não tem minha tutela direta. Agora, eu tenho uma ideia sobre o IPOR desde há muitos anos. Acho que o IPOR deve ser verdadeiramente um Instituto Português do Oriente. Nós não temos instituições no Oriente que, sob o ponto de vista cultural, tenham uma intervenção nas diversas realidades que temos por aí fora. Particularmente, as realidades têm a ver com a presença dos lusodescendentes em variadíssimos países. Sinto muito sinceramente, e tenho discutido isto com várias pessoas, que falta algo, falta uma entidade, poderá ser o IPOR, poderá ser outra, mas falta uma entidade que possa aferir o modo como nós podemos e devemos incentivar a presença cultural em países como a Tailândia, como o Sri Lanka, como Malaca, a realidade de Malaca, mesmo a presença na própria Índia, independentemente da nossa da estrutura diplomática e consular, mas acho que temos e podemos fazer mais. E aí eu sempre admiti que o IPOR pudesse ser esse organismo, mas é verdade que também poderá haver outras alternativas. É uma matéria, não lhe escondo, que sob o ponto de vista dos lusodescendentes, das comunidades lusodescendentes, eu irei trabalhar nos próximos tempos. Para já, nós vamos simbolicamente levar a Portugal, agora em outubro, o Doce Papiaçã, o grupo, o coro, mais concretamente. A presença do patuá em Portugal tem de existir, as pessoas têm de conhecer, têm de saber, e a partir daí vou olhar muito atentamente para esta realidade das comunidades lusodescendentes do Oriente. Depois vamos precisar de instituições que façam esse acompanhamento. E, como lhe digo, não sei se será o IPOR ou se será outra, mas também vamos ter de criar redes que envolvam a sociedade civil, instituições como escolas, como universidades, como associações. Temos trabalho para fazer aí, espero que seja trabalho que venha a ter resultados. Vai precisar de algum tempo, porque a verdade é que existe muito pouco. Há investigação, há pessoas que aqui, aliás de Macau, que têm feito algum trabalho muito interessante, mas repito, não há a nível oficial e a nível do próprio Estado português e de instituições portuguesas de Portugal, não há muitas coisas feitas a esse nível. Eu sei que o dinheiro não é muito, o Estado português tem sempre alguma dificuldade com os orçamentos. No apoio ao associativismo de Macau, há algumas possibilidades? Assinou, rubricou
um acordo com uma associação, que a sílaba é um primeiro passo de ter associações, as instituições de Macau também. As associações de Macau podem concorrer, tal como qualquer outra associação de qualquer comunidade, aos apoios que são geridos por nós. Agora, depois de ter tomado posse, concluí um concurso que se realizou a partir de outubro do ano passado e para o qual nós tivemos depois de confirmar a existência de meios financeiros, um concurso que permitiu apoiar à volta de 200 associações, um pouco por todo o mundo, foi mais de 1 milhão de euros, que eu sei que para Macau é uma quantia, eu diria, irrisória, mas para Portugal é grande, e que permita-me que eu lhe diga que com essa verba nós conseguimos ter uma rede de associações na área da solidariedade social em países como a Venezuela, como a África do Sul, como a Argentina, como a França, como o Brasil, com lares da terceira idade, com centros de dia, permite-nos ter uma atividade regular, cultural, em variadíssimas associações, com muitos lusodescendentes, por exemplo, e, portanto, este apoio, que foi o maior dado alguma vez às associações, foi dado já por nós, efetivamente traduz exatamente essa vontade de incentivar o associativismo. Repito, as associações de Macau podem, embora tendo meios completamente diferentes, isto também passa pelos próprios órgãos de comunicação social podem, porque há alguns apoios. E foram, pela primeira vez, foram concedidos num concurso, num contexto de um concurso destinado a esses órgãos da comunicação social. Nós estamos a rever o modelo de concessão destes apoios, o modelo jurídico. Há aspectos ali que vão ser corrigidos, mas independentemente da sua correção, a verdade é que em 2025, tal como em 2024, vamos também voltar a ter um concurso com esse objetivo. E, evidentemente, que as nossas prioridades são aqueles países, aqueles órgãos que lutam com mais dificuldades. Esta é a realidade. O Fórum Macau deixa-o preocupado ou acha que Portugal devia ser mais ativo? O Sr. Ministro da Economia esteve aqui recentemente, teve oportunidade de se pronunciar sobre isso, evidentemente não tem mais nada a adiantar relativamente àquilo que ele disse. José Cesário, relativamente a Macau, eu disse que visita e conheces muito bem, penso que acompanhou ao longo destes 25 anos a evolução de Macau. Estamos no ano que se assinalam os 25 anos. Que balanço é que faz daquilo que vai acompanhando, das visitas que vai fazendo, das funções que teve como governante? Eu recordo muito bem da primeira visita que fiz a Macau. Foi em 98, em agosto de 98, se não estou em erro, em agosto. E várias vezes refleti sobre isto. O ambiente que encontrei em Macau nessa altura, na comunidade portuguesa, era um ambiente de praticamente abandono, de algum desespero até. Isto vai acabar, vai mudar, nós vamos todos embora. Entretanto, fui acompanhando isto, como sabe, a partir daí, quase todos os anos, sobretudo a partir de 2002. Tive a oportunidade de visitar Macau todos os anos e, em alguns anos, várias vezes. E esse sentimento foi mudando, completamente. E hoje temos uma comunidade, efetivamente, uma comunidade de portugueses nascidos em Portugal, portugueses nascidos em Macau, não interessa, portugueses que falam português e portugueses que não falam português, mas todos eles são portugueses, e que constituem, e afirmam como tal, constituem um elemento absolutamente determinante para a nossa presença aqui. Aliás, é o mais determinante. Nós estamos em Macau fundamentalmente pelas pessoas que cá temos. E, portanto, eu acho que essa consciência de comunidade foi um passo muito importante. É um elemento identitário fundamental. Não é o indivíduo que veio cá passar um período de tempo, de 1 ano ou 2 ou 3, ganhar uns dinheiros e ir embora. Não. Passou a haver uma comunidade de pessoas, repito, nascidas em Portugal ou nascidas aqui, não importa, mas pessoas que passaram a olhar Macau como a sua terra, independentemente de serem portugueses. Fala-me desse sentimento da comunidade que no início da criação da RAEN era o mundo, depois tivemos a criação do Fórum, foi evoluindo
ter várias fases, porque hoje houve também a crise em Portugal, mas é que estamos a viver um momento em que a comunidade deve-se reforçar. Eu acho que a comunidade está, neste momento, a assumir a sua verdadeira identidade. De facto, eu recordo bem as minhas primeiras passagens por aqui. Primeira em 98, antes ainda da transferência da administração, e a partir daí várias vezes. Na primeira, o sentimento era de desespero, era de fuga, de abandono, da maioria das pessoas com quem eu falava. A partir das visitas seguintes, eu comecei progressivamente a verificar que havia já alguma estabilidade, alguma calma. E essa calma foi aumentando. E eu acho que neste momento temos efetivamente a comunidade em pleno, constituída como tal. Repito, deixámos de ter o tal português que vinha a Macau durante 2 ou 3 anos e que depois tinha a ideia de voltar porque era funcionário disto ou daquilo ou daquele outro. Passámos a ter pessoas que vêm para Macau para estarem em Macau, independentemente de nascerem lá ou cá. E isto é muito importante, a existência de uma comunidade num território como Macau, porque este aspecto é fundamental. Esta é a nossa maior comunidade no Oriente. E o que nós fizermos no Oriente vai ter sempre muito a ver com Macau. Não é possível equacionar uma estratégia de intervenção cultural no Oriente e até económica sem olhar para Macau, sem ter Macau em consideração. É a minha opinião, é o meu sentimento. Mas essa estratégia existe? Porque há sempre a noção de que falta uma estratégia portuguesa. Eu não digo deste governo, mas digo um pouco... Não existe. De Portugal. Não existe. Muitas vezes fala sobre isto, mas não existe. E a verdade é esta, nos últimos anos, muito por causa da pandemia. É verdade. Mas nos últimos anos, de facto, essa presença no Oriente está muito mais limitada, foi muito mais limitada, muito mais reduzida. Eu lembro-me que no passado, eu visitei Pequim, ali eu não me esqueço de uma visita que fiz a Pequim, alguns por 2017 ou 2018, e em conversa com pessoas portuguesas, bem colocadas, nós concluíamos o seguinte: Portugal estava a desaparecer ali. Desaparecer em termos políticos, é bom dizer. Nós tínhamos, era hábito, era normal, praticamente até 2015, todos os meses tínhamos um membro do governo na China, ou em Xangai, ou em Pequim, passava sempre por Macau, a maior parte deles. Bom. E naquela fase já não tínhamos. Ocasionalmente vinha um ou outro, mas já não tínhamos. Repara, a minha área, a própria área das comunidades. O Dr. José Luís Carneiro fez um trabalho interessante a esse nível, mas a partir daí praticamente acabou. E, portanto, acha que Portugal perdeu, não chamaria crédito, mas alguma importância em Pequim? Que esta questão dos vistos pode ser... Meu amigo, tem aí a resposta. Não é? É evidente que precisamos de fazer mais, não há dúvida nenhuma. Precisamos de recuperar a confiança da China? Precisamos. No passado resolveram-se vários dossiês. Não me esqueço do dossiê do leite, não é matéria de minha responsabilidade, mas lembro perfeitamente do envolvimento do ministro Paulo Portas nesse dossiê, que envolveu um esforço diplomático muito grande e que veio a resolver-se. Evidentemente que vamos ter de ir por aí, mais tarde ou mais cedo, agora com as condicionantes da conjuntura internacional, é evidente. Portugal pode estar a pagar as suas posições, de certa forma, próximas dos Estados Unidos e da União Europeia, relativamente à China? Não especulo sobre isso. Não quero especular sobre isso, não é matéria da minha responsabilidade direta. Tenho as minhas opiniões, mas não especulo sobre isso. Limito-me a constatar um facto. Efetivamente, temos de fazer mais. Não é na relação com... Atenção, o que está em causa não é a China, é todo o Oriente. Atenção. Isso implica, por exemplo, a abertura de embaixadas, de consulados. Eu sei que há fases, porque não há dinheiro, fecham-se embaixadas, fecham-se consulados. É necessário abrir... Nós temos uma rede interessante, não é?
estamos representados nesses países, em variedíssimos desses países. Agora, precisamos de dinâmicas. As dinâmicas têm a ver com as pessoas que temos no terreno, mas têm muito a ver com de lá, a parte da concepção, da definição, da estratégia, da definição das políticas. Portanto, há trabalho para fazer, muito trabalho pela frente. Portanto, o Estado português precisa ter uma estratégia para o Oriente. Eu acho que precisa de apurar melhor esta estratégia para o Oriente. Houve momentos em que ela foi clara, não é? Ou porque passava mais pela China, a determinada altura pensou-se na Índia, houve algumas missões à Índia, nunca se olhou para o Japão e para a Coreia a sério, nem para a Indonésia, verdadeiramente, tirando a questão do diálogo sobre Timor. Timor é sempre olhado como ali um ponto interessante. Portugal trabalhou muito em favor de Timor, mas a partir de determinada altura investiu-se muito na cooperação, mas como os resultados foram poucos, houve algum travão. Portanto, tudo isto tem de Filipinas ser... também, talvez. Tudo em geral, nós saímos das Filipinas, a verdade é esta, não é? Com o encerramento da Embaixada em Manila, foi também traduziu-se num hiato. Agora, independentemente disso, no conjunto, nós temos rede, na Índia, na China, repare bem, nós criámos, nestes últimos anos, reabrimos, porque ele nunca tinha sido verdadeiramente extinto. Reabrimos o consulado em Xangai, foi uma proposta minha já na altura, e depois fiz a outra proposta, foi a abertura do consulado em Cantão. Portanto, a rede na China aumentou bastante, aliás, duplicou, esta é que é a verdade. Portanto, mas é preciso agora, recuperar precisamos fazer mais. Olha, o Japão é um dos melhores exemplos. Mas é preciso recuperar esse capital que Portugal tinha no Oriente. Temos de fazer mais, temos. Relativamente ainda às questões que têm a ver com a sua área, disse na última eleição, quando foi eleito deputado, mais uma vez pelo Circo Fora da Europa, que estava chocado com o número de votos nulos. Chegou à altura do voto eletrónico. Há muito tempo. A questão agora é prática, é técnica, no fundo. É saber se temos condições de segurança para o fazer. Isto está a ser analisado. Como sabe, não há muitos países que o tenham. São muito poucos, aliás, muito poucas as experiências. Isso significa que não é fácil. Agora, é o objetivo que nós temos e que eu tenho pessoalmente de uma forma muito clara. Agora, independentemente do voto eletrónico, há muito para fazer, exatamente no domínio para já da harmonização dos diversos sistemas eleitorais. De eleição para eleição, as coisas variam muito. Bem, relativamente a Macau, para a presidência vota-se num consulado, para as legislativas... É relativamente a todos os países. Macau porque é mais fácil. Eu acredito que Macau... Parlamento Europeu, Presidente da República, Conselho das Comunidades, voto presencial. Assembleia da República, misto. Correio, fundamentalmente, também presencial. Portanto, há vantagem em uniformizar isso. Já apresentámos a proposta várias vezes na Assembleia da República, foi sempre reprovada. Portanto, mas pelos problemas que o Correio, por exemplo, tem dado ao longo das votações de vários anos, era aconselhável que terminasse esse sistema, por exemplo? Não, esse é o que tem melhores resultados. Independentemente desses problemas, a verdade é que no voto pelo Correio votam já, atenção, à volta de 300 mil pessoas. Não é? Enquanto que em eleições presenciais não temos mais do que 15 mil. Nos melhores casos. Portanto, esse é ainda o processo mais eficaz. Evidentemente que o ideal seria o tal voto eletrónico. Atenção, voto eletrónico não presencial em mobilidade. Porque se for voto eletrónico em urna, meu caro amigo, ficamos pior do que estávamos. O Conselho das Comunidades Portuguesas está bem como está? Deve haver alterações? Não deve? O Conselho das Comunidades Portuguesas é, sempre o disse e repito, o órgão fundamental de consulta, não apenas do Governo, mas de todos os órgãos de soberania relativamente às políticas a dirigir às comunidades portuguesas. A lei foi alterada há muito pouco tempo, evidentemente que as alterações não foram votadas pelo partido de que eu faço parte, teve a oposição, mas isso não significa que tínhamos de ir a correr a alterar outra vez a lei. Não, agora há que
o Conselho o plenário vai reunir em outubro, há que pôr em funcionamento todos os seus órgãos, Conselho Permanente, comissões temáticas, conselhos regionais, pô-lo a trabalhar. Já bastaram os 8 anos que durou o último mandato. Portanto, o desejável é entrar num ritmo de normalidade. Órgãos a trabalhar, conselheiros a funcionarem, articularem as coisas, quer com os postos consulares e diplomáticos em geral, quer com o Governo, quer com a Assembleia da República, quer com a Presidência da República e, portanto, os seus órgãos a funcionarem e, portanto, nós poderemos ter o Conselho em pleno a poder monitorizar políticas, a poder aconselhar a realização de coisas. Aliás, já fiz a primeira consulta ao Conselho, fila pelo correio eletrónico, e houve, aliás, um número assinalável de respostas. Depois de tantos anos ser membro do Governo nesta pasta, já teve outra pasta também no outro Governo, ainda tem desafios ou como é que se sente este período? Cada vez mais, não é? Esta é que é a verdade dos factos. Eu estou-lhe aqui a falar de coisas no plano cultural, no plano administrativo, no plano da rede consular, no plano da participação cívica e política. Olha, por exemplo, vamos recomeçar uma coisa que teve muitos resultados no passado, a formação de dirigentes associativos, a criação de redes de lusodescendentes, a criação de redes de empresários da diáspora, a criação de redes de políticos. Temos aí muita coisa para fazer. E muitos projetos. Agora, é evidente que vai haver um momento qualquer que hoje está mais próximo do que estava ontem, um momento qualquer em que eu então entregarei as coisas a alguém mais novo que fará com certeza melhor que eu. Mas é para fazer 4 anos? Mas... Vamos lá ver. Eu aprendi uma coisa há muitos anos. Nós, quando vamos para um lugar, temos de ir com a vontade, com o espírito, quem vai lá ficar toda a vida, mas com a mala pronta, com a pasta pronta para sair de uma hora para a outra. Mala pronta para voltar para Viseu. De onde nunca saí. Hong Kong é a última etapa desta visita. A comunidade de Hong Kong também tem as suas características. O que é que espera e o que é que acha como é que Portugal deve hoje olhar para a realidade de Hong Kong, onde a comunidade também é específica, mas provavelmente há um certo envelhecimento, etc, etc. Eu diria, a comunidade é essencialmente constituída por lusodescendentes. Hoje, tal como há 25 anos atrás, é igual. Ontem homenageámos um homem, Tony Cruz, que é um lusodescendente. A família dele está há 100 e tal anos em Hong Kong. É aquele o retrato da comunidade. Neste caso concreto, um homem com sucesso na área do desporto, como jockey, e que dá visibilidade a Portugal. Temos lá muitos. São 30 e tal mil, ou 40 mil, coisa que o valha. Muitos, gente com grande visibilidade na área económica, e eu acho que o trabalho em Hong Kong situa-se fundamentalmente a este nível. Económico, cultural. O Consulado-Geral de Macau e Hong Kong coordena essa atividade, apoiado bem no Consulado honorário, em articulação com as instituições da comunidade, Clube Lusitano, Recreio. Temos muito para fazer ali? Temos. Também aí, no plano cultural, no plano económico. Também aí... Devemos trazer aqui as novas indústrias portuguesas, o mar, por exemplo, ou as tecnologias azuis, que em Portugal tem alguma... Meu amigo, o que eu desejaria é que em Portugal, sinceramente, ainda hoje discuti isso, em Portugal houvesse mais conhecimento. Quando digo em Portugal, digo nas empresas, nas universidades, nas mais variadas instituições, que houvesse mais conhecimento desta realidade do que há. A começar pela esta zona agora aprofundada. Por Hong Kong, pelo Japão, pela Índia, pela China, por Macau. De regresso a Portugal, vai tranquilo com o que se passa em Macau, com o trabalho do consulado? Não, eu vou com vontade de prosseguir aquilo que aqui estivemos a fazer. Levo aqui um caderno de encargos, aqui está aqui no bolso, está aqui as coisas estão aqui apontadinhas.
Sei que as coisas, abrimos aqui algumas possibilidades de as coisas poderem funcionar cada vez melhor, de irmos resolvendo problemas que existem, não vale a pena fugir a eles. Evidentemente que vou otimista, como sou sempre, eu sou um homem otimista e, portanto, Mas quando de encargos, deixou mais encargos ao Cônsul-Geral ou digamos que... Ai não, ele entregou-me muitos a mim, levo aqui uma série de coisas para que vamos ter de dar resposta, não é? Desde o scanner, ou os scanners que são precisos, à questão das obras, à questão, evidentemente, do pessoal. A consciência que eu tenho de que precisamos de responder melhor, a área dos vistos, de facto, a situação é complicadíssima. Tem de haver mais celeridade. Há coisas que têm a ver connosco, outras não. Nesta perspectiva, o Consulado necessita de mais respostas de Lisboa. Precisa de respostas. Mas não é este só, atenção, são todos. Não é? Há problemas de organização em geral da rede. Eu acho que a determinada altura definiram-se um conjunto de medidas mais ou menos interessantes, mais ou menos bem desenhadas, e descansou-se que essas medidas iam dar resultados. Quando as medidas não são monitorizadas, quando não são acompanhadas no terreno, quando as pessoas não vão ao terreno falar com os nossos funcionários, os nossos colaboradores e com os utentes, depois não temos resultado. Para terminar, que mensagem é que deixa à comunidade que nos está neste momento a ouvir ou a ver? Grande confiança no futuro. A comunidade portuguesa em Macau é absolutamente determinante para a presença de Portugal em Macau e no Oriente. Foi isso que eu ouvi ao chefe do Executivo. Foi reafirmado. Já tinha ouvido aos anteriores. Ouvi outra vez. E, portanto, isto dá-nos a confiança de acreditar que o futuro pode ser melhor. E eu acredito sinceramente nisso. Zé Sara, obrigadíssimo. Obrigado eu. A entrevista com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Zé Sário, está também disponível nas plataformas digitais da TDN.